Pedir licença a vocês um minutinho, vou desabilitar aqui os comentários e depois a gente bate um papo, certo? Muito bem. Gente, o que seria um falso magro ou um falso forte? Vejam, o falso magro é um indivíduo que tem peso ideal, ou seja, se você fizer aquela conta de IMC, que é a altura ao quadrado vezes o peso, então você vai encontrar um IMC adequado, ou seja, o índice de massa corporal desse indivíduo que é falso magro é adequado. Ele não vai ser classificado nem como sobrepeso, nem como obeso e nem também como magro. Ele tem um peso adequado. Porém, esse indivíduo encontra uma alta concentração nas taxas de gordura e ele encontra uma baixa concentração nas taxas de massa muscular. Então vejam só, num shape, vamos dizer assim, num físico que seria equilibrado, nós teríamos aproximadamente, para um indivíduo homem, indivíduo sexo masculino, teríamos aproximadamente 15 a 20% de percentual de gordura. Ou seja, de 100 quilos desse indivíduo, 15 a 20 quilos seria gordura. Um indivíduo falso magro, ele vai ter um percentual de gordura muito elevado. Ele vai ter um percentual de gordura de 23, 25, 30%. Mesmo assim, o peso dele estará adequado. Então, conseguem entender comigo que existe um balanço entre massa magra, massa gorda, só que nesse indivíduo aqui, que é falso magro, esse balanço não está correto. Há um desequilíbrio, o indivíduo apresenta mais massa gorda do que deveria. Então, o indivíduo falso magro, de roupa, ele até é eutrófico, ele até se apresenta saudável. Porém, quando tira a roupa, quando tira a camiseta, começa a aparecer umas dobrinhas. Quando faz a avaliação de percentual de gordura, a dobra cutânea do tríceps, que realmente é baixíssima, começa a aparecer alta. Então esse indivíduo vai ter gordura localizada, esse indivíduo vai ter gordura distribuída, independente da morfologia, independente da forma da distribuição da gordura, acontecerá um desequilíbrio entre a concentração de massa magra e massa gorda. Tem falsos magros que concentram a gordura toda na barriga. Você olha para aquele indivíduo, ele tem o bracinho fininho, ele não tem massa muscular na região glútea, então tem ali bumbum caído. Esse indivíduo tem pernas finas, não tem massa muscular nas pernas, mas na barriga tem um bom volume, tem uma boa concentração de gordura. Isso é uma questão genética, isso é uma questão morfológica. Geneticamente falando, o indivíduo foi predisposto a armazenar, acumular as reservas de energia no abdômen. Mas temos também os falsos magros que têm uma boa distribuição da gordura. Tem o bracinho um pouquinho mais grossinho, tem a perninha um pouquinho mais grossinha, mas não tem massa magra. Então o que esse indivíduo precisará fazer? Ele precisará direcionar o trabalho dele. Se ele vai para hipertrofia ou se ele vai para a redução. Mas Nutri, eu não posso trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo? Eu queria tanto colocar um shape que para ir na praia no final do ano, eu não queria ter muito volume muscular, eu queria só mesmo dar uma adequada, eu queria aumentar um pouquinho a massa magra, eu queria reduzir um pouco a massa gorda, eu queria na verdade até apresentar o mesmo peso na balança, só que, claro, corrigindo as duas massas, corrigindo as concentrações das massas. Você pode... Moto barulhenta? Conseguiram ouvir daí? Então o indivíduo ele até pode buscar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode colocar uma dieta normocalórica e colocar um treino para hipertrofia. Ou ele pode colocar uma dieta hipocalórica, buscando redução de gordura, e aplicar um treino para hipertrofia. Mas nós precisamos entender que o balanço calórico é um dos fatores com maior influência na determinação das reações e sinalizações celulares. Se eu quero reação, sinalização celular para hipertrofia, eu preciso de uma dieta de hipertrofia. Eu preciso de uma dieta que me forneça mais calorias do que eu gasto. Agora, se eu quero redução de peso, eu preciso de uma dieta que me forneça menos calorias do que eu gasto. Não tem como você conseguir resultados expressivos
trabalhando com uma dieta que vai te deixar, que vai te levar a conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós acabaremos não produzindo reações celulares de forma significativa. Então você precisa definir se você quer resultados expressivos, se você quer mudar essa forma física de forma expressiva, você precisa direcionar sua dieta ou para hipertrofia ou para a redução de gorduras. Ai, Nutri, mas eu não sei o que eu faço. Eu estou muito indeciso porque já estamos na metade do ano, teve essa pandemia aí, esse isolamento, as academias fecharam e meu shape está uma coisa, está uma meh. E eu não estou satisfeito, eu quero tanto reduzir gordura quanto eu quero também aumentar a massa muscular. Beleza, você pode então levar em consideração alguns fatores. Primeiro, percentual de gordura. Quanto maior o percentual de gordura desse indivíduo, maiores serão as dificuldades de promover hipertrofia. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele inflama. O tecido adiposo é um tecido inflamado, produz muitos elementos pró-inflamatórios. O tecido muscular também inflama. Quando nós fazemos contração e relaxamento, quando você está no treino levantando peso, por mais que você não saiba disso, por mais que você não leve isso em consideração, o tecido muscular produz elementos pró-inflamatórios. Então vejam, nós teríamos aqui o tecido adiposo produzindo elemento pró-inflamatório, o tecido muscular produzindo elemento pró-inflamatório. Isso vai gerar grandes requisições, grandes demandas para o sistema imunológico e também para que aconteça a produção de elementos anti-inflamatórios. Isso mesmo, parte do processo de hipertrofia está dentro da geração de elementos inflamatórios e o combate a esses elementos inflamatórios pelos elementos anti-inflamatórios. Então veja, o teu organismo produz os elementos inflamatórios e o teu organismo vai produzir os elementos anti-inflamatórios. Você vai acabar sobrecarregando esse organismo e como consequência o processo de hipertrofia não será igual, não será o mesmo. Além do percentual de gordura que pode ser levado em consideração na hora de definir qual via você vai tomar, você que é falso magro, nós também podemos levar em consideração a condição física. Estou escrevendo de trás para frente aqui, mas vai ficar um pouquinho mais feia a letra. A condição física do indivíduo. Quanto mais treinado esse indivíduo é, mais fácil ele acaba reduzindo gordura. O metabolismo desse indivíduo fica com uma maior afinidade quanto mais ativo fisicamente ou quanto maior é a condição desse indivíduo. Então, você que já treina há 2, 3 anos, você que já treina há 4 ou 5 anos, que está nesse momento onde você precisa tanto reduzir gordura quanto aumentar a massa muscular, pode levar em consideração o teu histórico pregresso dentro da atividade física, porque isso vai te beneficiar, principalmente no que diz respeito à redução de gorduras. Vai ficar mais fácil. Então veja, se por um lado o indivíduo que tem um percentual de gordura muito elevado vai ter um trabalho mais dificultado para a hipertrofia, o indivíduo que tem uma condição física melhorada, o indivíduo que tem uma condição física mais avançada, vai ter uma condição melhorada, mais facilitada para redução de gorduras. Então, tudo é questão de escolha, gente. Você pode tanto partir para a hipertrofia, você pode partir para a redução de gorduras, ou você pode fazer uma dieta normocalórica, uma dieta que venha a tentar te dar tanto redução de gorduras quanto também massa muscular. Ficou claro? Então essa questão de ser falso magro é uma questão mais de estratégia, definir metas, planejamento. Por quê? Porque o indivíduo falso magro que quer mudar essa situação, que não deseja ter tanta gordura e deseja ter mais massa muscular, ele precisará das duas vias. Isso se ele quiser resultados significativos, né? Senão ele vai ali na dieta normocalórica mesmo. Mas, sinceramente, das pessoas que eu atendi até hoje, talvez uma ou duas queriam resultados não significativos, não tão expressivos. As pessoas nunca querem o básico, as pessoas nunca querem nada morno. Não tem até uma frase que diz assim, o morno não me agrada, ou ferve ou congela. É assim, ser humano é assim. Temos na nossa natureza o desejo por aquilo que é expressivo, por aquilo que é intenso. Concordam comigo? Então,
ou hipertrofia ou reduz gordura, para termos resultados expressivos. Ficou claro, gente? Então tá bem. Vamos falar um pouquinho sobre, quem tem dúvidas sobre falso magro, anota aí. Vou deixar aqui e eu falo aqui, tá? Quem tem dúvidas sobre falso magro, já anota aí e depois, quando terminarmos aqui a live, vocês mandam as perguntas. Gente, eu vou passar para esse lado aqui, vou tampar o bonequinho falso magro para eu poder falar sobre o bonequinho falso gordo, falso forte, tá bem? Então, depois eu deixo o quadro livre, quem quiser olhar a figurinha olha, mas agora é hora de falar do falso forte. Então, gente, olha só, o indivíduo falso forte seria o quê? Não é que ele não é forte, ele pode ser forte sim. A única questão é que o indivíduo falso forte, ele possui massa muscular aparente, diferente do falso magro, só que ele também tem gordura, ele também possui massa gorda. Então é aquele indivíduo que a gente costuma falar assim, o cara ele se acha forte, mas ele é retido. Esse cara ele se acha forte, mas ele não é definido. Não tem problema, ele é forte, ele tem massa muscular, ele não tem definição. Talvez nem seja isso que ele queira. Talvez esse cara esteja treinando para ser um strongman, para ser um halterofilista, não um fisiculturista. Então, cada indivíduo com o seu objetivo, cada indivíduo com o seu trabalho. Então veja só, o indivíduo que é falso forte, ele vai ter um percentual de massa muscular alto e ele vai ter também um alto percentual de gordura. Um alto percentual de massa muscular, certo? E aqui um alto percentual de gordura. Esse indivíduo não nos parece mais claro que, se eu tenho aqui, quanto maior a concentração de gordura do indivíduo falso magro, maior a dificuldade que ele terá para hipertrofiar? Não parece claro que esse indivíduo aqui, que já tem um pouco de hipertrofia e ele também tem massa gorda, ele vai ter ainda mais dificuldade para hipertrofiar? Então vejam, às vezes o indivíduo não está treinando para ter um shape estético. Às vezes o indivíduo não está treinando para ser uma pessoa de campeonato, para ir na praia, sacar a camiseta, enfim. Ele quer ser forte, ele quer hipertrofiar. Ele é aquele cara que quer ser grande a todo e qualquer custo. Mas veja, mesmo você que quer ser grande a todo e qualquer custo, deve entender que a partir do momento que você tem mais de 23, 25% de percentual de gordura, começam a aparecer dificuldades fisiológicas, dificuldades bioquímicas para o processo de hipertrofia. Entenda que, além dessa dificuldade que você encontrará dentro do processo, você ainda começa a colocar a tua saúde em risco a partir do momento que você aumenta a circunferência abdominal. Nós não ouvimos falar muito aí, por exemplo, sobre gordura visceral, circunferência abdominal como sendo um fator preditivo para aumento das doenças relacionadas à má alimentação, obesidade, dislipidemias, diabetes, hipertensão. Então várias podem ser as complicações decorrentes do excesso de gordura, em especial na região abdominal, certo? Então se você está pensando em crescer, se você deseja crescer a todo e qualquer custo, lembre-se que a sua saúde influenciará o seu ganho, o seu sucesso, o seu processo. Às vezes nós precisamos parar, dar um passo para trás, para podermos dar mais passos para frente. E esse seria um possível caso aqui do indivíduo que é falso forte. Faça avaliação do seu percentual de gordura. Avalie também a sua mobilidade no dia a dia. Essa questão de mobilidade ela é mais vista em indivíduos obesos mórbidos e até sobrepeso grau 3, e também naquelas pessoas que são muito fortes. Como, por exemplo, aqueles strongmen que a gente vê na internet, tipo aquele, como é que chama aquele cara barbudão? How Strong? Acho que o nome dele é How. E o Instagram dele é alguma coisa assim, How Strong. E ele é um cara que ele tem uma circunferência abdominal tão grande que no dia a dia deve ser difícil para ele amarrar os sapatos, pegar alguma coisa que cai no chão, ir no banheiro. Então, que às vezes a gente não tem uma pessoa obesa assim no nosso convívio.
E a gente não faz ideia, a gente não tem noção de quanto é difícil para uma pessoa que tem excesso de peso. Ai, Nutri, mas ela é sobrepeso assim, ela só é grande assim porque ela comeu demais. Se tivesse segurado a boca, não teria comido tanto. Não é assim. Está muito longe de ser assim. O peso, composição corporal, está diretamente relacionado a aspectos emocionais. Então nós temos muitos indivíduos com depressão, muitos indivíduos ansiosos crônicos, muitos indivíduos com insônia crônica, uma vez que essa semana mesmo nós já vimos que o sono é fundamental para a oxidação de gorduras. Então, desordens emocionais estão intimamente ligadas à composição física alterada. Então, fugindo um pouquinho desse aspecto de doença, fugindo desse âmbito doença, vamos falar de estética, vamos falar de projetos pensando na estética. Novamente aqui, percentual de gordura deverá ser analisado e também a condição física. Quanto maior a condição física do indivíduo, melhor ou maiores serão as chances dele de oxidar gordura. Então, eu já recebi muita gente que falou assim, Nutri, poxa, eu tô com o braço legal, tô com a minha perna legal, tô agachando bem, tô pegando um peso legal. Se eu colocar uma dieta agora para perder peso, será que eu vou perder força? Será que eu vou perder volume? Muito provavelmente vai. Você vai perder peso, você vai perder volume, você vai perder força, mas você não vai perder para sempre. Você simplesmente vai deixar de contar com aquela energia vinda dos alimentos que fariam o superávit calórico e vai começar a utilizar reservas de gordura como fonte de energia. E isso é normal, é natural que faça reduzir volume e é natural que faça reduzir força também. Mas olhem só, gente, muitas pessoas que chegam para conversar comigo às vezes não entendem o seguinte: quando nós desejamos algo, quando eu tenho como, por exemplo, um objetivo subir nos palcos, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu posso até falar assim, Nutri, eu quero ser atleta e eu quero subir nos palcos, mas eu não tenho assim pressa, sabe? Pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 6 anos, mas eu vou indo, vou caminhando, eu vou treinando, vou me alimentando, vou seguindo minha vida, vou treinando do jeito que dá, alimentando do jeito que dá. Não é assim. Quando nós temos um objetivo específico, nós precisamos trabalhar de forma planejada, de forma estratégica. Você precisa entender que dificilmente acontecerá um caso onde o indivíduo conseguirá sair do ponto zero, do ponto onde ele começou, para o ponto onde ele deseja chegar, sem trocar estratégias, sem mudar, por exemplo, para uma fase de hipertrofia, sem voltar para uma fase de redução de gorduras, sem colocar uma fase de treino de força, sem colocar uma fase de treino regenerativo. Periodização de treino, que automaticamente quer dizer periodização nutricional. Sua dieta precisa ser periodizada. O processo de transformação da composição física é dinâmico. Muda a cada semana, a cada mês. Seu treino precisa mudar, sua dieta precisa mudar. Ficou claro, gente? Então, só retomando aqui. Falsos magros e falsos fortes são pessoas que podem ser atletas de ponta sem nenhum problema, mas precisam trabalhar de forma direcionada, ou para hipertrofia ou para redução de gorduras. Agora, se você não quer ser um atleta, se você não quer nada expressivo, pode trabalhar com dieta normocalórica e aí regula as características do seu treino. E da mesma forma, o indivíduo que é falso forte, ele pode ser um atleta de ponta, ele pode ser seco, no talo, ele pode conseguir, por exemplo, 3% de gordura, 2% de gordura, mas ele precisa saber que haverá uma pequena redução, tanto de volume quanto de força, quando ele mudar a fase. E muitas vezes as pessoas acabam ficando receosas, acanhadas, com medo de perder aquilo que conquistou. Gente, a gente não perde aquilo que conquistou, a menos que deixe de treinar, a menos que deixe de fazer dieta por muito tempo. O que a gente sabe é que o corpo responde a cada fase. Se você está numa fase onde está comendo mais, terá mais força, isso é lógico, terá mais volume, isso é lógico. Agora, se você está numa fase que tem menos comida, terá menos força, menos volume, isso também é lógico. E cada fase terão as suas características. Por isso que tem gente que fala assim, eu gosto mais da fase de bulking, porque eu gosto de me sentir mais forte. Eu gosto mais da fase de cutting, porque eu gosto de sentir o meu rosto mais fininho, gosto de sentir a minha cintura mais fininha.
Não tem problema, cada um com as suas escolhas, cada um com as suas preferências. Concordam comigo? Vamos bater papo? Vou habilitar os comentários aqui. Gente, hoje tem bastante barulho de carro aqui, moto, coisa. É porque, como estratégia para tentar tirar essa reverberação, esse eco da sala aqui onde a gente está, eu deixei a porta do escritório aberta. Mas eu acho que não vai ser uma boa ideia nas próximas vezes. Acho que a gente deixa fechada como nos outros dias. Mas é só para falar para vocês. Muito bem, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando aqui o quadrinho. Vocês conseguem ver tudo? Conseguem me ver também? Nath.Machado. Como seria uma dieta para hipertrofia e perda de gordura ao mesmo tempo? Nath, você precisaria de uma dieta hipocalórica e você precisaria de um treino para hipertrofia. A dieta hipocalórica vai regular a redução de gorduras. Nós só conseguimos utilizar a gordura que está armazenada aqui no meu físico como fonte de energia a partir do momento que eu não consumo essa energia, essas calorias, vinda dos alimentos, vindo da minha dieta. Então por isso que eu digo para vocês sempre, hipertrofia é adaptação, redução de gorduras também é adaptação. Adaptação da redução de gordura significa o quê? Significa entender que se você não consumir as calorias que você precisa através dos alimentos, o seu organismo vai tirar elas da onde? Das reservas. Então, dieta hipocalórica é a única saída para reduzir gorduras, certo? Agora, para hipertrofiar, você precisará de um treino voltado para a hipertrofia. Aí fica a critério, a cargo do professor de educação física lá da sua academia. Ficou claro, minha amiga Nath? O Gabriel Cruz 195, ele falou assim: Nutri, tem uma gordura localizada na cintura, entretanto percebo que o lado direito tem mais adiposidade que o lado esquerdo. É normal? Meu amigo Gabriel, é normal, é normal. Pode ser normal por uma questão poxa vida, não é estatura, esqueci o nome da avaliação física que o professor de educação física faz para verificar se existe alguma supercompensação muscular de um lado ou de outro. Nossa, desculpem, esqueci mesmo. Mas enfim, tem uma avaliação física que o professor de educação física faz, que é o seguinte: ele te coloca num quadro e esse quadro é cheio de risquinhos. E aí ele vai analisar você. Ele vai ver, por exemplo, se o teu ombro direito tem a mesma altura do ombro esquerdo. Ele vai ver se os braços também não estão atrofiados, se tem bom alongamento. Então o professor de educação física faz essa avaliação, que eu esqueci o nome, desculpe. Então, por questão, avaliação postural. Nossa, então pode ser uma questão postural. Às vezes nós trabalhamos em escritório e as cadeiras do escritório têm aquele encosto para os braços, né? E a gente acaba colocando o encosto aqui e a mão do mouse aqui. Ou também no carro, o cara coloca o cotovelo aqui e dirige aqui, né? Então, às vezes, por uma questão postural, pode ser que haja sim uma deposição de gordura maior em um lado do que o outro. Mas além disso, também existe a questão morfológica. A forma como o nosso organismo acaba sendo codificado geneticamente para depositar a gordura. Ficou claro, meu amigo Gabriel? A Ana Gabriela Ferreira, ela falou assim: muito bom, ótima explicação. Muito obrigado, muito obrigado. O Rafael Rocha 255, ele perguntou assim: abdominais ajudam na perda de gordura abdominal? Infelizmente não, Rafael, infelizmente não. E inclusive eu sei de gente famosa aí que tem canal de vídeo, que postou um vídeo aí, não sei o que, colocando assim: o último trabalho de pesquisa, ou novidade, lançamento, faça exercícios abdominais antes de fazer exercício aeróbico depois do treino de musculação. Você vai ter uma maior redução da gordura abdominal. Isso é mentira, isso não acontece. Existe um trabalho de pesquisa que foi publicado em 2017 numa revista norte-americana, se eu não me engano, e esse trabalho foi, na verdade, muito ruim. O desenho dele, a metodologia dele foi muito ruim, nem pode ser levado em consideração. Esse trabalho analisou aproximadamente 17 pessoas não treinadas.
e aí colocou essas pessoas, essas 17 pessoas, para fazer uma sessão de treino, ou treinar por 2 semanas a parte superior e depois treinar aeróbico, e depois esse trabalho de pesquisa colocou essas 17 pessoas para treinar a parte inferior e depois fazer aeróbico. E aí parece que eles viram lá uma pequena redução na parte abdominal quando o indivíduo fez treino de membros inferiores e depois fez aeróbico. Só que é o seguinte, os indivíduos eram não treinados, o tempo que durou a pesquisa foi insuficiente, insignificante, o número de pessoas analisadas, o N da pesquisa, não pode ser levado em consideração, uma vez que ele não chega nem a contemplar todos os 33 tipos ou subtipos diferentes de somatotipos que podemos ter em relação à composição física. Então é um trabalho de pesquisa que não poderia ser levado em consideração. Mas tem gente utilizando ele para acabar moldando, manipulando informação e lançar um vídeo bem legal com informação nova. Não tem como, infelizmente não tem como nós darmos preferência para uma região do corpo para redução de gordura. A Débora Martins, 97, ela falou assim: e por que treinando menos nessa pandemia temos a sensação de perda de massa muscular? Minha amiga Débora, é muito simples. Vejam, o tripé que sustenta a composição corporal do indivíduo. Eu vou colocar aqui, talvez vai ficar muito baixo, mas num próximo dia a gente... Treino, dieta, descanso. O teu corpo vai responder. Vocês conseguem ver aí, gente? Fica meio ruinzinho, mas enfim, tudo para tentar ajudar vocês. Treino, dieta e descanso. O teu corpo vai responder aos estímulos que você oferecer nesses 3 âmbitos: treino, dieta e descanso. Se você não tem o estímulo, se você não tem o fator estimulante, treino, é normal que a massa muscular não responda como se tivesse o fator treino. Porque nós somos codificados geneticamente para ter X de composição física. Eu, Diogo, talvez, se não fizesse treino e dieta, teria 76 quilos, normal, né? Mas com treino e dieta eu consigo ter mais, consigo pesar um pouquinho mais, consigo aumentar volume muscular, consigo aumentar peso corporal. Com treino e dieta. Sem treino, não consigo. Sem dieta, não consigo. Então, o teu corpo vai responder aos 3 fatores: treino, dieta e descanso. Tirou um, imagine que é um tripé. Tirou um, o tripé cai. Tirou o outro, o tripé cai. 2, não sustentam a composição corporal. Dieta e descanso não sustentam a composição corporal. Treino e dieta sem o descanso não sustentam. Dieta e treino sem o descanso não. Então, é os 3. Ficou claro, minha amiga Débora? A Vilma... É Vilmar Arenales. Perdão, Vilmar. Ele falou assim: tenho 1,81, 68 quilos, 10% de gordura. Qual me encontro? Meu amigo Vilmar, você na verdade é um magro. Magro verdadeiro. Não tem gordura aí. 10% de gordura é um percentual de gordura baixo. Apesar de que 10% de gordura ainda é um percentual de gordura alto, para quem tem 68 quilos e 1,81 m, você ainda não tem gordura suficiente para ser considerado um falso magro. Então você é um magro verdadeiro. Precisa só de dieta para hipertrofia. Certo, Vilmar? Ana Paula _Papa, ela perguntou assim: Diogo, percentual de gordura mulher saudável é 25%? Não, minha amiga Ana Paula, eu posso estar enganado, mas o percentual de gordura mulher é 18%. 18, 16, 14%. Posso estar enganado, mas é nessa faixa. Não vai variar muito. 25% já é considerado sobrepeso. O Roberto Paixão: melhor de dar aula na live que dá para calar a boca dos alunos. O Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 1 ano e meio com experiência assim de aula, né, de sala de aula, e eu tenho muitas horas como palestrante, sabe?
quando eu dava aula para ensino técnico. Eu dava aula das cadeiras de bromatologia e tecnologia de alimentos para os alunos de curso de técnico em química. Mas os alunos de técnico em química eram adolescentes e jovens adultos, sabe? O nível de interesse não era muito. Então eu tinha que chamar muito a atenção deles. Agora, as palestras que eu dou, eventualmente, dei palestra para a IFBB Paraná, palestra para a semana acadêmica do curso de nutrição de algumas faculdades, palestra para a semana acadêmica do curso de educação física de algumas faculdades também. Então, o nível de interesse dessa população é muito maior, sabe? Então, fica todo mundo prestando atenção e depois chove de muita pergunta. Então, assim, eu vou ser bem sincero para você, cara. A atenção que a gente recebe enquanto está aqui falando contribui para a performance. Quer dizer o quê? Eu consigo falar mais, eu consigo dar uma aula melhor quando tem gente prestando atenção. Mas quando tem gente falando sobre outras coisas aqui na live e eu acabo vendo, eu perco o foco, eu perco a concentração. E aí os prejudicados acabam sendo as pessoas que estão assistindo. Mas enfim, tem gente que está aqui para ver o Toguro, tem gente que está aqui para saber da rixa do Léo Stronda do Toguro, tem gente que está aqui para assistir a live. Eu só posso mesmo agradecer do fundo do coração a presença, a participação, a interação de vocês que estão aqui em busca de informação. Tenho certeza que vocês ajudam e muito a fazer o meu dia mais feliz. Certo, gente? Então é isso. Por hoje é só.